Fala, nação, bom dia! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa zaga do Flamengo, que é a menos vazada do Brasil. E o Flamengo acertando a zaga, o ataque a gente sabe que é de excelência. Uma outra situação que deixava a gente maus lençóis era a parte física. E nessa temporada a gente está zerado de lesões, e isso muito graças ao nosso preparador Fábio, e ele explanou essa situação. Sobre mercado da bola, Mateuzinho e Thiago Maia realmente estão de saída. O Flamengo aceitou a proposta do Corinthians sobre o Mateuzinho. Em relação ao Thiago Maia, Flamengo negocia com Lille, vou explicar melhor para vocês, mas a saída dele é quase certa para o Internacional. Sobre a Libertadores da América, já temos um local definido para a final e eu vou explanar ele para os senhores. E o Flamengo deu uma pernada ali na Leila Pereira, tirando um grande profissional do Palmeiras, e ele retornou ao Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, que é importantíssimo para o YouTube poder distribuir para o máximo de rubro-negros possíveis esse vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Nação, já vemos torcedores de outros clubes com receio da situação que a gente está na zaga rubro-negra. O Tite, a princípio, está conseguindo ajustar pelo menos a parte defensiva em relação a não tomar gols, porque o Flamengo é o time menos vazado do Brasil nessa temporada. O Flamengo tomou um gol contra o Nova Iguaçu e só tava a rapaziada da base. Eu conto que o profissional só tomou um gol, mas não era num jogo oficial que foi contra o Orlando City. Então, a gente ajustando a nossa zaga, né, conforme disse, um torcedor palmeirense estava assustado, fez uma live e falou: cara, o Flamengo tá ajustando a zaga. Se eles ajustarem essa zaga, ferrou, eles vão ganhar tudo. E isso ele disse por quê? Porque o ataque do Flamengo é um ataque bem municiado. A gente não sofrendo na parte defensiva, o ataque geralmente, né, e geralmente mesmo, faz gols. A gente tem Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, por aí vai. Então a gente tem do meio para frente um ataque realmente a nível das melhores seleções do mundo. Na parte da zaga a gente estava sofrendo. Então, com o Tite ajustando a zaga, vai ser bem difícil para a concorrência nessa temporada de 2024. Um outro fator que eu queria trazer para os senhores, a gente vai jogar contra o Bangu nessa quinta-feira, mas o Tite já tem 2 desfalques garantidos. Um é o Eric Pulgar, que tomou o 3º cartão amarelo, então ele é desfalque por causa de suspensão. E outro é o Vinha, que vai voltar para o Brasil apenas na sexta-feira e vai ser relacionado, não sei se vai entrar em campo ou não, mas pelo menos no banco é garantido dele estar terça-feira contra o Boa Vista. E outros 2 jogadores que a gente já sabe o destino, né? Mateuzinho e Thiago Maia são 2 jogadores que também não vão ser relacionados por questão de saída do rubro-negro. E nação, apenas uma curtinha, a Conmebol bateu o martelo sobre a final da Libertadores da América de 2024. E se Deus quiser, a gente vai estar lá na Argentina para poder jogar esse partidão, né? Que é a final da Libertadores, hoje em dia com apenas um jogo, sempre aquela partida emocionante. A Conmebol bateu o martelo em relação ao país, né? A Argentina será o palco da grande final, só que ainda não foi definido o estádio. O estádio preferido para esse jogo é o estádio do River Plate, o Monumental, só que ainda não está garantido. Sendo no Monumental um grande estádio, né, será uma grande partida. A Argentina tem uma tradição gigantesca no futebol. O último ano foi jogado no Brasil, esse ano nada mais justo do que ser jogado lá na Argentina. E aí, gostaram do local para essa final da Libertadores da América? Será que vai ter algum time argentino nessa final? Coloca a sua opinião aqui embaixo do vídeo e pra cima deles, pelo menos o Mengão tem que estar garantido para a alegria da nação rubro-negra nessa temporada de 2024. E a Leila deve estar triste nesse momento, até porque a gente conseguiu tirar um grande profissional do clube do Palmeiras para ele retornar para o Flamengo. Tô falando do William Germano, responsável pela captação de jovens atletas para o time do Palmeiras, né? Funcionário esse que estava no Flamengo até a temporada de 2022, agora retorna para o rubro-negro mais querido do Brasil e será importantíssimo na captação desses atletas. Ele faz análise dos jogadores, né? Consegue ali identificar jogadores com alto índice de acerto nos passes, nas notas dos jogos, né? Nos chutes, na parte defensiva, e com isso
ele consegue fazer um levantamento dos números e indicar para o Flamengo, ó, esse atleta é um bom atleta para a gente ter no nosso elenco, ó, esse atleta tem um grande futuro. Aí o Flamengo vai lá e faz a captação desses jovens, desses atletas e fortalece o time rubro-negro. Então, tô feliz porque um time não é feito só com pessoas que a gente fica vendo o tempo todo, né? Tipo, jogadores e comissão técnica. A gente sempre fica vendo. Agora, por trás dos bastidores, existe também um trabalho bem grande para poder o Flamengo ser essa engenharia toda, né? Essa máquina toda que o Flamengo vem sendo. Então, precisamos de pessoas nos bastidores para cuidar da logística, para cuidar também da captação de atletas, como é o caso do William Germano, para cuidar dos uniformes dos atletas, para cuidar de outras situações também, e com isso o Flamengo se fortalece cada vez mais também nos bastidores. Então, seja bem-vindo de volta, William Germano, e que você consiga fazer a captação de várias peças para que o Flamengo cada vez mais fique fortalecido. E galera, uma situação que complicou muito a nossa última temporada foi o desgaste físico, os problemas de lesões devido à carga muito grande de trabalho nos treinamentos. Pelo menos foi o que deu a entender o Tite em algumas coletivas, né? Sampaoli pegava muito pesado nos treinos, levando à contusão de alguns atletas. Mas nessa temporada, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema de lesão física. E isso porque o Fábio, né, que é o preparador físico, ele consegue medir muito bem os treinamentos para não levar ali a exaustão e, consequentemente, a contusão dos atletas em relação à parte muscular. Vamos abrir aspas para o que disse Fábio, que é o preparador físico, que na minha visão ali, a gente tendo uma temporada livre de lesões, vai favorecer muito ao ganho de títulos nessa temporada. Vamos abrir aspas aqui para o que disse o Fábio. Não é só um trabalho de um ou de dois, é um trabalho de todos. Isso que faz a diferença. Não é só o meu trabalho ou do Tite, mas sim do Arthur Peixoto, que é o preparador, do Marlon, que é um outro preparador, dos fisioterapeutas, de todo mundo. Isso faz com que a gente consiga elevar a competitividade dos atletas e a condição física deles também. É um fruto de uma somatória de fatores. Estamos colhendo essa soma, que é o trabalho de toda a comissão técnica multidisciplinar, muito bem comandada pelo Tite. E a quantificação das cargas de trabalho que nós fazemos sempre é em equipe, é um trabalho de todos nós. E para terminar, ele disse, é um trabalho que ainda está no início, mas nós, até agora, conseguimos quantificar bem as cargas de trabalho. O calendário ainda não ficou congestionado. Agora nós estamos migrando para uma potência maior nos treinamentos. Então, galera, é isso em relação à parte física. Fico satisfeito, quero que essa ausência de lesões continue pela temporada e caso a gente tenha algum tipo de lesão, que não seja por carga excessiva nos trabalhos de treinamento. E nação, sobre o mercado da bola, vou falar duas curtinhas aqui sobre dois jogadores do Flamengo, em relação ao Thiago Maia e ao Mateuzinho. Sobre o Mateuzinho, tá de saída para o Corinthians, o Flamengo aceitou as garantias que o Corinthians deu, garantias bancárias, o Corinthians aceitou também a multa de 25%, caso tenha o atraso de alguma parcela, e o jogador em breve vai assinar com o Corinthians. O Marcos Braz até foi enfático em falar que o Mateuzinho realmente estava de saída, que a situação dele era muito mais adiantada do que a situação do Thiago Maia, e a situação do Thiago Maia é a seguinte: Flamengo está negociando com o Inter acenou ali com um pagamento de 4 milhões de euros para a compra do jogador, só que segundo Vene Casagrande, o Flamengo ainda tenta ali aumentar a porcentagem de quanto tem do jogador sobre o Lille, né? O Lille tem 50% do passe do atleta, o Flamengo tem 50% do passe do atleta, e o Flamengo quer comprar um valor maior do atleta, né? Quer pegar uma porcentagem maior para caso exista uma venda futura, melhor dizendo, o Flamengo consiga levar uma farpela para o bolso. Mas a situação do Thiago Maia é a seguinte: o Flamengo quer um valor a mais do que esses 4 milhões de euros, está negociando com o Inter, e em breve o destino do Thiago Maia será sacramentado, muito, mas muito provavelmente com a ida dele pro Internacional. É isso em relação ao mercado da bola. Sobre o Léo Ortiz, não aguento mais falar dele sem sair uma resolução. Esses dias ele botou ali uma ampulheta, né, no Twitter. Isso provavelmente quer dizer que está em andamento as negociações, que em breve sairá ali uma definição, só que até agora a gente não conseguiu a contratação da melhor peça para a zaga, né, que é o Léo Ortiz. Então, quando tiver atualização, eu trago
pros senhores. É isso, nação. Em relação ao mercado da bola, a atualização está feita. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!